Sou o professor Sandra Soares, faixa preta terceiro grau, um dos coordenadores da IBJJF. Gostaria aqui de agradecer ao professor Rodrigo Totti, um dos coordenadores também da IBJJF, sobre as explicações, dos tutoriais anteriores. Vamos acompanhar agora, vamos falar sobre as faltas gravíssimas. Bem-vindo aos vídeos tutoriais da IBJJF. Nesse vídeo vamos discutir as faltas gravíssimas. Faltas são infrações disciplinares ou técnicas cometidas pelos atletas antes, durante ou após as lutas. As próximas sequências vão mostrar situações em que o competidor será desqualificado por falta gravíssima. As faltas gravíssimas, diferente das faltas disciplinares, o atleta ele pode vir a lutar novamente, ele pode participar na categoria absoluta, caso ele esteja ranqueado ali, ele consiga conquistar o pódio, ou até mesmo se ele tem uma competição no gi no dia seguinte, acontece muito ter eventos que tem a categoria com kimono e sem kimono, que é diferente das faltas disciplinares. As faltas disciplinares, como foi falado anteriormente, os atletas eles são excluídos do evento sumariamente, caso ele venha fazer uma falta disciplinar, ele é excluído sumariamente do evento, ele não pode voltar a competir. Essa é a diferença de uma falta disciplinar, para uma falta gravíssima. Vamos acompanhar o tutorial aí. Quando o kimono dos atletas fica inutilizável e não pode ser trocado por um novo dentro de um período de tempo estipulado pelo árbitro. Pergunta muito comum: quanto tempo o atleta ele tem para trocar o seu kimono? O árbitro ele tem um bom senso, ele dá um tempo ali para o atleta trocar o seu kimono, geralmente 5 minutos, E ele precisa estar ali atento, sim, se o atleta ele vai ter essa proatividade para trocar o seu kimono ou não. Caso o atleta ele permaneça na arquibancada, parado, sem ter essa proatividade, ele pode sim ser desclassificado. Quando o competidor deliberadamente sai da área de combate para evitar uma finalização aplicada pelo oponente. Muito claro no vídeo, o atleta de branco ele faz um ataque, ele executa um triângulo e o atleta de azul arrasta a luta para fora. Nesta movimentação não é permitida que o atleta arraste a luta para fora sob um golpe de finalização encaixado, sendo assim vai gerar uma desclassificação. Quando ao ser atacado por finalização, o atleta comete uma penalidade que obriga o árbitro a interromper o combate. Nesta movimentação, o atleta de branco está atacando o atleta de azul com um armlock e o atleta de azul ele faz uma pegada ilegal, uma pegada por dentro da boca da calça, a fim de tirar esse golpe de finalização encaixado. O árbitro, atento ao lance, percebe esta movimentação e ele precisa parar esse combate, ele não consegue desvencilhar essa pegada, Sendo assim, ele irá parar o combate, colocar os atletas, ambos os atletas de pé e marcar a desclassificação para o atleta de azul. Vamos acompanhar no vídeo. Quando o atleta tenta intencionalmente desclassificar seu oponente, realizando um movimento que o coloque em posição ilegal. Quando o árbitro percebe que um competidor não está usando luva de baixo, conforme descrito no item 8.3.10 do livro de regras. Não é obrigação do árbitro e nem dos medidores, ficar fiscalizando se os atletas estão utilizando roupas íntimas. Porém, se acontecer durante o combate, a calça desamarrar, ou o árbitro perceber que um ou os atletas estão sem essas roupas íntimas, poderá sim e vai vir a acontecer a desclassificação do mesmo. Quando o competidor usa cremes, óleos, géis ou qualquer substância escorregadia em qualquer parte do corpo. Quando o competidor utiliza qualquer substância que aumente a aderência em qualquer parte do corpo. Ou quando utiliza qualquer substância que torne o kimono escorregadio. Estrangular o oponente com uma ou ambas as mãos em volta do pescoço ou aplicar pressão na traqueia do oponente usando o polegar.
Não é permitido estrangular ou pressionar a traqueia do seu oponente, né? Porém, normal acontecer a mão resvalar na boca, a mão passar pelo nariz, a mão passar pelo pescoço, estrangular ali com a mão de soco, normal, posição normal, o que não pode acontecer, conforme mostrado no vídeo, apenas com uma das mãos ali, sem nenhuma pegada no kimono, um dos atletas tentar ali fazer estrangulamento, né? Ou mesmo tapar ali, né, a passagem de ar, bloquear a passagem de ar. Não pode ser feito esse tipo de movimentação, irá gerar a desclassificação. É uma falta gravíssima. Quando um atleta bloqueia a passagem de ar para o nariz ou boca do adversário utilizando as mãos. Quando um atleta está defendendo um single leg e segurando na faixa do atacante que tem a cabeça para o lado de fora do corpo, o projeta intencionalmente de cabeça. Nesta movimentação, o atleta ali sofre um single leg, né? E o mesmo tenta se defender, fazendo ali uma movimentação, né? Cravando ali o seu oponente de cabeça ao solo. Movimentação ilegal, né? Pode gerar uma lesão no seu oponente ali na região cervical. Lembre-se que a gente tem os pilares da regra, esses são os conceitos, né? Então, não podemos gerar esse risco aí para os praticantes. Então, quando acontecer esse tipo de movimentação, o atleta que executar será desclassificado. Técnica de suplex que projeta o oponente de cabeça ou pescoço no chão. A próxima sequência de posições vai mostrar técnicas que são ilegais em todas as faixas, com desqualificação imediata. Para ver toda a tabela de golpes proibidos e quais técnicas são ilegais para uma divisão específica. Neste quadro não tratamos aqui ponto a ponto, né? Porém, vocês podem acessar o nosso site e estará lá para vocês, né, conferirem ali os golpes permitidos para todas as categorias de idade e faixa. É só acessar o site e baixar o arquivo. Por favor, visite o artigo 6.2.2, letra M, no livro de regras. Número 16, chave de calcanhar. Número 17, chave que torça o joelho. Número 23, queda tesoura. Número 19, na chave de pé reta, girar na direção do pé que não está sendo atacado. Contudo, se o oponente iniciar o giro, o atleta pode acompanhar o movimento. Em relação à chave de pé, temos duas situações, né, na qual o atacante ele gira para o lado correto, né, posição legal, posição válida, e na outra situação, o atleta que sofre o ataque no pé, ele gira para o lado errado. Movimentação também válida, o atleta que está atacando ele pode acompanhar esse giro sem problema algum, ele não será desclassificado. Situação contrária, situação adversa, na qual o atleta ele ataca uma chave de pé e ele mesmo leva essa luta para o lado errado. Aí sim vai gerar a desclassificação do mesmo que está executando essa chave de pé. Número 20. No mata-leão no pé, aplicar pressão para o lado externo do pé. Número 24. Torcer os dedos para trás. Não existem restrições no uso das seguintes posições para as categorias de faixa marrom e preta adulto sem kimono. Número 16. Chave de... É importante frisar, né? Essa é uma das atualizações da regra. Movimentos de torção de joelho, chaves de tornozelo, atacar o pé girando para o lado oposto, para o lado errado, são técnicas permitidas somente nas categorias marrom e preta no gi adulto. Nas demais categorias, esse tipo de movimentação não será permitido. Vamos acompanhar os vídeos. De calcanhar. Número 17, chave que torce o joelho. E número 18, cruzada de perna. Número 19,
Chave de pé reta, girando na direção do pé que não está sendo atacado. Número 20. Um mata-leão no pé, aplicar pressão para o lado externo do pé. Mais uma vez falando, essas movimentações são válidas somente nas faixas marrons e pretas, categoria Nogi adulto. Agora vamos explicar a cruzada de perna. Ela acontece quando um dos atletas posiciona a coxa por trás da perna do adversário e passa a própria panturrilha pela frente do corpo do adversário acima do joelho, posicionando seu pé além da linha mediana vertical do corpo do adversário, aplicando pressão no joelho de fora para dentro, enquanto mantém o pé da perna em risco preso entre o seu quadril e a axila. Não é necessário um dos atletas estar segurando o pé de seu adversário para que o pé seja considerado preso. O corpo do atleta pode obstruir o pé. Quando um dos atletas estiver de pé para efeito dessa regra, o pé do joelho em perigo estar pisando no chão fará com que seja considerado pé preso. Quando o atleta executa o movimento nas características citadas, passando o pé do limite vertical do corpo do adversário, o árbitro deve interromper o combate, voltando à posição até onde permitido, se possível, e aplicar uma penalidade ao atleta antes de reiniciar a luta. Vamos lá. Pergunta muito frequente: é possível acontecer uma cruzada de perna válida? Sim, pode acontecer, né? Desde que o pé do oponente não esteja preso, ou seja, ele não pode estar pisando no solo, ele não pode estar com o pé envolvido ali abaixo da axila, né? Isso sim é considerado um pé preso. Então são movimentações que podem vir a acontecer. O pé do atleta ali pode acontecer uma cruzada, porém se o pé estiver solto, o atleta que está fazendo guarda, ele pode dar continuidade, até mesmo tentar uma finalização, tá? No pé que está solto, sem problema algum. Tá? E neste caso do vídeo, né, o atleta de azul ele está fazendo guarda, na sequência ele faz uma cruzada, porém a sua perna que está executando a cruzada, ela não passa totalmente da linha mediana, né? Então, imediatamente, o árbitro, identificando esta posição irregular, ele deve parar o combate, colocar o pé aqui, ó, na posição correta e dar início ao combate, marcando apenas uma falta e não desclassificando o atleta. Agora, alguns exemplos de faltas gravíssimas na cruzada de perna. Quando o atleta executa o movimento nas características citadas, passando o pé do limite vertical do corpo do adversário. Já neste caso, né, como falamos anteriormente, ele passa totalmente da linha mediana do corpo, né? Anterior a gente falou o quê? Que o pé dele pode vir até a linha mediana, que ele seria penalizado apenas com uma falta grave. Neste caso, ele passa completamente a linha mediana do corpo. A perna, o pé dele aponta lá do outro lado, passando a linha total do corpo. Neste caso, é uma falta gravíssima, vai gerar desclassificação direta. Será caracterizado pé preso quando o atleta girar para dentro na guarda 50-50 e seu adversário estiver pisando no solo com o pé que está na guarda no início do giro. Atenção! Não existe irregularidade quando o atleta de baixo girar por dentro sem torcer o joelho do adversário. Movimentação legal, o atleta de baixo está fazendo guarda, o atleta de azul, né? Na 50 ele faz o giro para dentro, em momento algum houve ali uma cruzada de perna, né? Então posição válida, posição legal, nada a marcar. Quando um dos atletas tiver uma finalização em execução, será considerado falta gravíssima para o atleta cruzando o pé nas características mencionadas anteriormente. Neste caso, o atleta de azul está atacando uma chave de pé reta e ele executa a cruzada de perna, passando aqui, ó, a linha medial, né, do corpo do atleta de branco. Sendo assim, o árbitro deve interferir nesse combate, ele vai parar o combate e marcar a desclassificação para o atleta de azul que está executando uma movimentação ilegal.
Não há posição irregular quando o pé não está preso ou quando a perna do atleta cruza abaixo do joelho do oponente. O árbitro não interferirá em uma situação em que o atleta cruze a perna sobre o joelho do oponente enquanto o pé estiver livre. É permitido ao atleta atacar o pé oposto. Para os atletas até a faixa roxa. Quando os dois atletas estiverem sentados com a perna cruzada, mas em posição legal, e um dos atletas se levanta, isso faz com que o adversário por baixo fique em posição ilegal, pois ao se levantar, o pé que estava solto, agora pisando no solo, passa a ser considerado pé preso. Nessa situação, o árbitro deve interromper a luta, posicionar o atleta de baixo em posição sentado e o atleta de cima em posição de pé, a uma distância suficiente para possibilitar novas pegadas, dando continuidade ao combate. Se essa situação ocorrer após o movimento de raspagem, o árbitro deve aguardar 3 segundos para a definição da estabilização e, em sequência, interromper a luta, assinalando 2 pontos para o atleta que consolidou a raspagem. Importante dizer, né, a situação vem acontecer na categoria até a faixa roxa, né, todas as categorias, né, seja ela adulto ou master. O árbitro deverá parar o combate, tá? Fazer a marcação dos pontos caso venha de uma guarda, venha de uma raspagem, né? É uma posição que fica uma cruzada ilegal, porém nenhum dos atletas teve malícia nessa movimentação, né? Veio uma movimentação natural de luta, caiu nesta posição. Então até a categoria faixa roxa, o árbitro deverá parar o combate, assinalar a pontuação, no caso vindo de uma raspagem, né, ou não. Se não vier de raspagem, o árbitro vai apenas separar os atletas, vai deixar o guardeiro, né, de bunda no solo, fazendo guarda, o passador de pé, sem as pegadas, né, uma distância que permita ali que os atletas vão para o clinch e reiniciará o combate. Nas demais categorias, marrom e preta, sendo master adulto, né, o árbitro vai deixar a luta rolar sem qualquer interferência. Posicionar o atleta de baixo em posição sentado e o atleta que raspou em posição de pé, a uma distância suficiente que possibilite novas pegadas, dando continuidade ao combate. Repetindo, até faixa roxa, ok? Faixa branca, azul e roxa. Marrom e preta, o árbitro não interfere no combate, deixa a movimentação seguir. Para os atletas da faixa marrom e preta, o árbitro não interromperá o combate. Nenhuma penalidade será aplicada exclusivamente nesse caso. Se você ainda tem dúvidas sobre faltas gravíssimas, visite cbjj.com.br/regras. Obrigado.